Olá, graça e paz, povo de Deus, Deus abençoe. Mas esse dia, né, que o Senhor nos deu, nós estamos no 54º, 54 dias do plano de leitura cronológica da Bíblia. E hoje nós vamos estar lendo 4 capítulos, tá? Do 21 até o 24. Então, vai entrando, vai dando, né, a sua paz do Senhor, a sua saudação. Estamos aqui reunidos no nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor, né? E Deus tem ouvido, gente, as nossas orações. E estamos vendo isso. Ontem nós pedimos perdão a Deus, né, no nosso clamor da meia-noite. E hoje eu estava assistindo o jornal e todas as autoridades estavam sendo convocadas, né? Prefeitos, etc., para justificar porque não cuidou, né, as coisas erradas que estão dentro dos municípios. Olha aí, ó, Deus atendendo o nosso clamor, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo aqui, né, nossa irmã Selma, nossa irmã Zezé, paz do Senhor, gente, Deus abençoe a todos e todas. Vai chegando aí, gente, vai dando a sua paz do Senhor e nós vamos aqui, né, saudando você, tá? Nossa irmã Meire, Marlene, Marli, a Virgínia do Amaral, Heloísa Menezes, Deus abençoe a Zenate, Pedrina Sacramento, Ares Pereira, Paula Martins, nossa irmã Graça Monteiro, lá de Pilares, né? Maria Amélia Cardoso, Isabel Rosa, Deus abençoe, aí a Taquara aqui presente com a gente, né? Nossa irmã Elma Vieira, Deus abençoe, Leila Delson, amém? Eliane, vão entrando, gente. A gente está aprendendo bastante, né? Com o livro de Números, né? Aonde Deus vai mostrando claramente a seu povo que a vontade dele tem que ser cumprida, né? Tânia Mara, Sônia dos Anjos, Nilda Ramos, Aline Lima, Ilma Alves, Deus abençoe. Amém. A casa concluída também, Selma, que coisa magnífica. Grande é o Senhor. Deus abençoe Ana Lúcia, Wanda Salete, nossa irmã X, Marluce, irmão Gibson, Deus abençoe. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Irmão Cleilson, Deus abençoe, Cleilson. Amém. A nossa irmã pastora Ana Virgínia é a pastora Ana Virgínia, né? Não estou errada não, né? Neidimar. Olha que bom ouvir isso, né? Neidimar falou que a leitura tem mudado a vida. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada ao nosso Deus, né? Que nos dá essa possibilidade de estarmos aqui, que Ele põe a selo, né? Para a gente estar aqui os 365 dias desse ano, né? Flávia Souza, Mônica da Rocha. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Deixa até eu comentar algo a mais. No dia 27 e 28, há uma reunião dos SDs com o nosso bispo. E a gente vai estar lá na escola de missões. O sinal lá é muito ruim. É muito ruim, mas eu vou deixar alguém aí de plantão. Se eu não conseguir entrar, eu vou pedir que alguém entre aí ajudando a gente, tá bom? Nessa leitura aí da Bíblia, tá? Porque lá é difícil o sinal, mas eu vou com fé e esperança. Amém. A obra foi concluída, a casa transformada, agora mutirão de limpeza. Gente, é que vocês não viram, né, o estado da casa, né, lá de Jardim Paraíso 1. Né, na primeira vez que eu fui, um imóvel excelente, porém estava muito destruído. Olhando assim, era quase impossível. Quanto tempo, Selma, né, desde que chegou aí, né, o pastor Selmo, né, é pouco tempo, né, são pouquíssimos meses. Glória a Deus. Deus, tá vendo, gente? Só tem que acreditar, colocar o coração na obra e o milagre acontece. Amém? Deus abençoe Valberli, Luciene, Carla, Jussara Lobo, pastor ISD, né? Robson Alexandre. Deus abençoe Alessandra também.
Então vamos lá, gente, já somos aqui, né, vendo, ouvindo, né, e saudando os que saúdam, né, somos 37, né, então vamos orar, que hoje é 4 capítulos, né, 15 dias de obra, é mais milagre ainda, gente. Eu estava contando aqui do momento que o pastor Selmo, né, investiu na visão, fomos aí marchar, tomar até 15 dias, gente, olha isso. Eita Deus, esse é o nosso Deus, né? Helena Dilson, Michele Lopes, Silvino, Deus abençoe, amém, glória a Deus. Então vamos lá, gente, vamos orar. Pense no Senhor Jesus. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, com este grupo que à noite, todas as noites, tem se unido para buscar a Tua face e conhecer a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra ela venha de encontro ao nosso coração, para não mais sair, que ela seja guardada nas paredes do nosso coração, para que nós possamos viver a plenitude da Tua palavra. Abençoa a cada homem, a cada mulher, Senhor Deus, que tem entrado com a intenção, Pai, de Te conhecer e Te buscar, que todos sejam abençoados e nos ajude a cumprir o propósito, 365 dias do ano 2024, lendo a palavra, buscando a presença do Senhor e aprendendo mais de Deus. Aleluia! Recebe, Senhor, esse tempo nas Tuas mãos, consagramos a Ti, para que o Senhor tire toda interferência na internet, interferência no Facebook, interferência de barulho, de vizinho. Senhor, que cada vida, cada casa, cada família aqui, Senhor, aonde eu estou, seja cercado pelos anjos do Senhor, para que possamos aprender de Ti. Nós oramos, Senhor, em concordância, ligando no céu e na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero saudar aqui, né, Regina Paixão, a Vila Porto, Leonice Barbosa, irmã Alzeni Barbosa, Deus abençoe, tá, gente? Nora Ney, Deus abençoe. Gente, eu preciso dar aqui, eu não vou dar o nome das pessoas, porque quem dá a glória é Deus, né? Mas eu quero dar aqui o testemunho que a igreja, enquanto eu estava de férias, central de Nova Iguaçu, houve filtração. Perdemos várias placas, né, que compõem o telhado, né, o teto, e foi assim muito angustiante, né, a gente chegar de férias e ver essa situação. Mas nós oramos ao Senhor e o primeiro orçamento, né, para reformar o telhado por cima, para ir poder reformar depois a parte interna, ficou em R$1.000. Né, a gente volta de férias, nunca é com abundância, mas nós oramos, amados, e hoje, olha que bênção, né? Oramos domingo, e hoje nós concluímos a primeira fase, né, do telhado, pedi que tirassem foto, filmassem, para a gente ver o que foi feito, né, por R$1.000, e o Senhor enviou, né, através, né, de uma pessoa, ele enviou R$1.000, gente, então já está pago, foi pago hoje, né, e já está tudo preparado na parte de cima do telhado. Vimos as falhas, né? Vimos os parafusos que soltaram, as telhas que estavam desalinhadas. Olha como Deus é. Se você crê nesse Deus, coisa que a gente está vendo aqui, o quanto era difícil, né, para Israel acreditar, mas se você crê, verdadeiramente você verá a glória de Deus. Amém? Então eu saúdo aqui a Neidimar, a Ranúzia, a irmã Catarina. Então vamos lá, estamos 54 agora, saudando, cumprimentando nessa sala de leitura da palavra, e vamos ler então, começando, né, do capítulo 21, tá, gente? Capítulo 21. Então vamos lá. Lembrando, né, que Israel está fazendo o caminho de transição para chegar à Terra Prometida, encontrando obstáculos, é óbvio, né? Porque Satanás sempre vai tentar botar um obstáculo no nosso caminho. Não foi só Faraó, não foi só o Mar Vermelho, né? A gente vê até alguém que deveria considerá-los irmãos, né? Família, né? Já que são descendentes, né, de Esaú. Mas é impressionante, né, gente? O diabo usa até os que estão próximos, que é para a gente ficar mais triste e ferido.
Mas põe uma coisa na sua cabeça: nada nem ninguém vai parar a tua caminhada. Nós vamos chegar na terra que mana leite e mel, que para nós, essa geração, é o céu. Essa vai ser a terra que mana leite e mel para cada um de nós, amém? Então seja bem-vinda aqui a Eugênia, irmão Deuete, Deus abençoe. Bom vê-lo por aqui, amém? Então vamos lá, gente. A derrota do rei Arade. O rei cananeu, lembrando que os cananeus sempre foram inimigos de Israel. O rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades, e aquele lugar foi chamado Horma, que significa destruição. Aquele lugar onde o povo cananeu e o seu próprio rei foram abatidos. O nome do lugar passou a se chamar Horma, ou seja, um lugar de destruição. Verso 4. Então os israelitas partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Lembrando dos edomitas, lembra que eu expliquei isso a vocês? Mas o povo se tornou impaciente no caminho. Gente, frisa aí se você tiver com a sua Bíblia aberta. Impaciente no caminho. Não fique impaciente, porque nada é no nosso tempo, tudo é no tempo de Deus. Ficar impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já vimos essa novela, né, gente? Aí Deus mandou água sair da rocha, Deus mandou codornizes, Deus mandou maná. Parece que não aprendem nada, né? Você vê que eles clamaram e Deus entrega os cananeus, inimigos poderosos, ele entrega na mão de Israel. E agora, por causa de pão e água, quero chamar sua atenção para um parênteses aqui muito importante. Não vão ser as grandes batalhas que vão derrubar você. Não vai ser. O que vai nos derrubar são os detalhes, as pequenas coisas, amados. Você vê que quando é que Israel se indignava contra Deus? Toda vez que faltava o básico, pão e água. E é verdadeiramente assim. É quando é o básico que falta que a gente fica, mas como, mas por quê? E a gente acaba ficando indignado. Você está entendendo isso? Aí olha aqui. A gente está lendo o final do verso 4. Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos no deserto onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Uma serpente feita de bronze. Era uma forma de serpente. E aí era colocada numa haste. Então era assim, para você poder entender. Aqui está a haste, ó. Aqui está a haste. Então ele fez uma serpente e colocou aqui, ó. Colocou aqui. O que isso lembra você, gente? Não é a cruz? Olha bem. Então vamos lá. Então o povo reconheceu: nós pecamos. E aí o Senhor diz: faça uma serpente, coloque-a sobre uma haste, e quem for mordido e olhar para ela, viverá. Estava todo mundo morrendo de picada de serpente, de cobra. Aí o Senhor diz:
Mas aonde vocês estiverem, em casa, no campo, caminhando, e a serpente picar vocês, basta olhar a serpente. E quem olhar a serpente não morrerá. Não morrerá. Então, quando alguém era mordido por uma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então, na verdade, amados, Moisés, nessa revelação dada por Deus, esse comando dado por Deus, ele pré-anunciou a cruz como lugar da salvação. Porque a cruz, ela ficava no alto, né? E na verdade é que a cruz é o lugar da salvação e é o lugar da redenção. E ela ficou no alto. E quem é que foi levantado no madeiro? Jesus, né? Aquela serpente de bronze foi levantada no madeiro justamente para tipificar, né? Para nós hoje em dia, né? Que o anúncio da cruz já estava determinado por Deus. A cruz é o lugar da salvação. Então vamos lá. Verso 10. Então os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, no deserto que está diante de Moabe para o nascente. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E dali partiram e acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto e que se estende pelo território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb em Sufa e os vales de Arnon, e o declive dos vales que se estende para a sede de Ar e se encontra na fronteira de Moabe. Dali partiram para Beer. A palavra Beer significa poço. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e lhes darei água. Então Israel cantou este cântico: brote, ó poço, entoe cânticos para ele. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro e com os seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. De Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no alto do monte Pisga, que olha para o deserto. Amados, todo mundo gosta de um lugar seguro. Todo mundo. Cada um tem o seu, né? Às vezes até dentro do coração, ou num grupo de amigos, ou num local, uma casa de campo, sei lá. Todo mundo gosta de um lugar seguro. Mas eles ali estavam indo em busca de uma terra prometida. E você vai percebendo que, imagina, levanta acampamento. Aí anda. Abaixa o acampamento, monta tudo de novo. Lembrando que todas as vezes que eles paravam, eles tinham que montar tudo, inclusive o tabernáculo, que você viu comigo o quanto se tinha de detalhes dentro do tabernáculo. E depois eles levantavam novamente para ir. Olha quantos acampamentos nós passamos por aqui, gente. Mas nada na vida do crente é por acaso. Nada da vida do povo de Deus é por acaso. Deus quer ensinar alguma coisa. Caminho longo também é ensinamento, gente, né? Então vamos lá no verso agora 21. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixe-nos passar por sua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pela minha. Já vimos isso, né, com o rei de Edom. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que tenhamos passado pelo seu país. Porém, Seom não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio até Jaza e lutou contra Israel. Mas Israel
o matou a fio da espada, e tomou posse da sua terra, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado contra o rei dos moabitas, de cuja mão havia tomado toda a terra até o rio Arnon. Por isso, os poetas dizem: venham a Esbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e chama da cidade de Seom, e consumiu Ar de Moabe e os senhores dos altos de Arnon. Ai de você, Moabe, você está perdido. Povo de Quemos, entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os ferimos com flechas, estão destruídos, desde Esbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Deus já estava entregando a terra, gente. Deus já estava entregando. Nada vai ser fácil. Deixa eu dizer isso, gente. Nada vai ser fácil na vida do crente. Não vem de bandeja. Até para Jesus foi assim. Dar salvação para a gente não foi caminho fácil. Não foi. Então vamos lá. Verso 31. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a cidade de Jazer. Tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para atacá-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu o entregarei na sua mão junto com todo o povo e a terra dele. E você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, de maneira que de tal maneira o derrotaram, a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da terra dele. Né? Lembrando que Deus falou de todos esses povos, né? Os cananeus, os amorreus, os ferezeus, os jebuseus e assim por diante. Então eles já estão tomando a terra dos amorreus. Para eles é só caminhar. Não, mas Deus já está dando a vitória. E às vezes, gente, acontece isso também, né? Acontece isso também. Deus já está te dando a vitória e tu não está enxergando. Olha aí. Aí começa a murmurar. Vamos lá agora, capítulo 22. Essa história é maravilhosa, viu, gente? Aqui vem aí. Capítulo 22, verso 1. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. Estava todo mundo com medo. O que Deus estava fazendo com os inimigos de Israel? Aqueles inimigos que eles tinham que expulsar da terra. Estava infundindo terror. Então vamos lá. E verso 3. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Você está vendo que não é você que tem medo do inimigo, mas é o inimigo que terá medo de ti? Por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Olha isso, gente. Olha isso. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu.
Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar, será abençoado, e a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Gente, deixa eu explicar isso aqui para você. Nós estamos falando de povos inimigos que estavam ali naquela terra, que Deus estava dando a terra, né, para Israel. Ele sabe que vai ser derrotado. Afinal de contas, o medo é um inimigo que leva à derrota. E aí ele fica pensando o que fazer. E aí ele entende uma coisa: eu não vou conseguir ganhar esse povo pela força, pelo material bélico, pela guerra. Só tem uma maneira de vencer esse povo, é espiritualmente. Mas ele sabe que ele não tem armas espirituais, porque o diabo, por mais que ele queira se mostrar grande, ele não pode, e porque ele não tem poder sobre o poder de Deus. Ele não pode vencer a Deus nem aos que são de Deus e andam corretamente. Então, ele pensa uma seguinte estratégia: eu vou contratar um profeta do povo de Deus. Ele amaldiçoa, porque quando é de povo de Deus para povo de Deus, se eles amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. E se eles abençoar, será abençoado. Mas eu que sirvo ao inimigo, ele está pensando assim: eu que sirvo o inimigo, eu não posso. Eu não tenho como destruir um povo que é de Deus. Olha bem, gente, vai prestando atenção mas aí, hein? Então, verso 7. Os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas foram levando consigo o dinheiro, suborno, para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque, né, o rei dos Moabitas. E Balaão lhe disse: olha só, gente, todo mundo sabe que Israel era descendente de Jacó, principalmente, né, o povo de Deus que não estava no Egito, que viveu pelas terras. Se a gente vê, Edom foi assim. Edom não foi o povo que saiu do Egito, estava nas terras. Ele sabe que é povo de Deus, mas olha o que ele faz: fiquem aqui esta noite, ele fala para os mensageiros, e lhes trarei a resposta, e como o Senhor me falar, quer dizer, fiquem aqui, eu vou consultar a Deus essa noite, e como o Senhor me falar, eu vou falar para vocês. Olha isso. Então os chefes dos Moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Olha só, Deus conhece o seu povo, mas Deus não estava conhecendo aquele povo ali. E Balaão respondeu: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoe esse povo, talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão: eu devia, cara, se eu fosse Deus, eu ia falar para Balaão: você toma vergonha essa cara? Tu não sabe que é meu povo? Mas olha bem, gente. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe este povo, porque é povo abençoado. Você está entendendo que Deus está falando de Israel e de nós? Somos povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para a sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Então os chefes dos Moabitas se levantaram, foram a Balaque e disseram tudo o que aconteceu. E Balaão se recusou a vir conosco. De novo, Balaque enviou chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. E eles chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu cobrirei de honras, literalmente, riquezas, e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor, amaldiçoe este povo. Balaão respondeu
aos sacrifícios de Balaque. Ainda que Balaque, aos oficiais de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandamento do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Pelo menos tem um certo temor de Deus ainda, né, em Balaão. Agora peço que fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Gente, é aquela coisa, né? Quando o coração, por mais que conheça a palavra, por mais que já tenha servido a Deus, mas quando o coração já se perverteu, fica complicado, gente. Tinha nem que receber esse povo. Mas como falavam de riqueza, ele novamente diz para o povo, olha, fique aqui que eu vou lá ver o que o Senhor me dirá. Né? Cara, se eu sou o Senhor, já mandava um raio, gente. Pelo amor de Deus. De noite, o Senhor veio a Balaão e lhe disse, como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. E Balaão levantou-se pela manhã, preparou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira do Senhor, porque Balaão foi. Era para Balaão dizer, não, eu não vou. Eu já sei que Deus falou que aquele povo é abençoado, acabou. Mas ele foi. Acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor. O profeta não viu o anjo do Senhor, mas a jumenta viu o anjo do Senhor. Gente, por isso que eu te falo, gente, ser usado por Deus é um privilégio. Mas não é para a gente se achar coisa nenhuma. Coisa nenhuma. É só um privilégio ser usado por Deus. Porque Deus está usando uma jumenta, porque o profeta está cego espiritualmente. Olha aqui, gente. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada na mão. Por isso, a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito, entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados, como se fosse uma pequena ponte. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se, olha isso, gente, encostou-se no muro e, claro, apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão, como se ela tivesse deitado. E Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão, o que foi que eu fiz a você, para que você me espancasse já 3 vezes? Olha isso, gente. Verso 29. Balaão ainda responde, gente. O pior de tudo é que Balaão responde. Balaão respondeu à jumenta, foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. E a jumenta disse a Balaão, não é verdade que eu sou a sua jumenta e que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido meu costume fazer isso com você? E aí ainda responde, gente. E ele responde, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Gente, na verdade, aquela jumenta salvou a vida de Balaão. Olha isso. Por isso Balaão inclinou a cabeça, se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o teu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. Olha, gente, profeta, Deus veio falar com ele quando ele consultou o Senhor.
ele ouviu diretamente de Deus e ele está errando o caminho. E por que ele está errando o caminho, amados? Por causa de coração perverso. Meu Deus do céu, gente, olha isso. Olha isso. Como é que pode uma coisa dessa, gente? Então você entende que um coração perverso pode levantar um anjo de Deus como nosso adversário? Né? Um coração, amados, perverso, hostil. Por quê? Porque não consegue fazer a vontade de Deus por interesses próprios. O que Balaão queria, gente? Dinheiro. É por isso que, amados, na casa de Deus, seja você um pastor, seja você um leigo, a gente não pode botar nossos interesses à frente dos interesses de Deus. Você está entendendo isso? Meu Deus. Aí o verso 33 diz assim, ó: a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos, seguir viagem, voltarei. Cara, ainda vai falar ah, meu Deus do céu. Aí dá vontade de pegar a espada e concluir, né? Ele ainda vai dizer: se parecer mal aos teus olhos, eu seguir viagem, eu voltarei. Mas porque a ira do Senhor se levantou justamente porque ele foi com aqueles homens de Moabe, gente. É verdade, né, Flávia? Só da jumenta falar eu já teria entendido. É Deus. Jumenta não fala. Meu pai, né? O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. E assim Balaão foi com os chefes de Balaque. E quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao seu encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon, e na fronteira extrema. Balaque perguntou a Balaão: por acaso não mandei mensageiros para chamá-lo? Por que você não veio até aqui? Será que não posso, de fato, cobrir você de honraria? Olha como o diabo é sujo, gente. Ele lá quer honrar um profeta do Deus Altíssimo. Ele quer usar esse profeta para fazer mal ao povo que é de Deus. Porque ele sabe que os feitiços dele, que os encantamentos não valem contra o povo de Deus. Gente, você está entendendo isso? Contra os filhos de Deus não vale encantamento. Pode fazer macumba, pode fazer o que for. Né? Eu me lembro do testemunho de um pai que era como se fosse um pai de santo pequeno, que a filha se converteu na minha igreja, e ele botou o meu nome e o da Sônia Pimentel para poder, lá no centro, fazerem mandiga contra a gente e nos destruir. E simplesmente os demônios, os orixás, seja lá o nome que der, não baixava mais. Não baixava mais. E aí o dos próprios guias mandou que tirasse o nome. Olha isso, gente, para você ver que quando tu tá alinhado com Deus, o poder de Deus na tua vida. Olha isso. Vamos continuar aqui a leitura. Verso 38. Balaão respondeu a Balaque: eis que eu estou aqui, diante de você. Mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Huzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir é um monte, né? Bamote Baal. Baal sempre foi inimigo ferrenho de Deus. E dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. Olha isso, gente, né? Ele sobe primeiro, Balaque, o rei,
faz as mandigas para os seus ídolos, né? E aí depois que ele faz tudo, no outro dia ele manda Balaão subir para ver de longe o povo de Israel. E ele vê a parte mais próxima de Israel. Capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares. Prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito. E os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. 14 animais. 14 altares, 14 sacrifícios. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui, junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me mostrar direi a você. E Balaão subiu a um monte descampado. Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse: preparei 7 altares. Olha como é que Balaão estava tentando dar um jeito de driblar a Deus. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Lembra que nós aprendemos isso em Levítico e parte de Números? Quando você apresentava a Deus um novilho e um carneiro como oferta de holocausto, oferta queimada, oferta pacífica. E aí ele diz: então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. E quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse, ou seja, Deus pôs palavra na boca do profeta que ele tinha que falar. Ele não podia inventar outra palavra, ele tinha que falar. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Mas Balaão respondeu: será que eu não deveria ter o cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Olha isso, gente. Olha isso. Verso 13. Então Balaque lhe disse: peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Balaque levou consigo ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro, mais 7 altares, mais 14 sacrifícios. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava. Olha isso, gente. Ainda estava junto do holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. E Balaque perguntou: o que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: levante-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará?
Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. Para entender, gente, maldição sem causa não se cumpre. Tem que haver a causa justa para que uma maldição se cumpra. O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó, contra Israel, contra o povo de Deus, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então Balaque disse a Balaão: não amaldiçoe o povo, mas também não abençoe. Você não quer amaldiçoar, você não pode amaldiçoar, mas também não abençoa, porque eu estou aqui oferecendo sacrifício toda hora, e ao invés de você amaldiçoar, tu tá ainda por cima abençoando. Quer dizer, tá dando mais força. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: eu não tinha dito a você? Tudo que o Senhor falar, isso farei. Gente, para a gente poder entender, Deus, nosso Deus, ele vai usar os meios mais incomuns, uma mula falar. Mas ele vai usar o meio mais incomum que tiver, se for para proteger o povo dele. Se for para livrar o povo dele, amados, dos que tentam dominar, ele vai usar os meios mais comuns e para que as nações temam a Deus. E até Balaão, profeta, teve de reconhecer que Deus abençoou. E o que Deus abençoa, ninguém pode revogar, ou seja, não se pode tirar. Não se pode tirar, gente. E a gente precisa acreditar nisso, amados. Amém? O que Deus falou que vai fazer, ele vai fazer, ele vai cumprir, porque Deus não engana ninguém, Deus não decepciona ninguém. Por isso que você só tem que crer, igual Moisés, que cria de todo o seu coração, alma e espírito. Creia. Não interessa o que o mundo fala. O que interessa é o que Deus fala. A última palavra vem de Deus. Então vamos lá. Agora no verso de número 27, capítulo 23. Então Balaque disse a Balaão: venha, por favor, que eu levarei a outro lugar. Talvez pareça bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoa. Gente, é burra, né, gente? Deus está falando que ele não vai amaldiçoar quem ele abençoou. E o cara diz: agora vamos mudar de ângulo. Né? Nós já tivemos aqui, ali, agora vamos para colar. Que isso, gente? E assim Balaque levou Balaão consigo ao alto do monte Peor, de onde se avista o deserto. E Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares, prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Ou seja, nós já estamos aqui, gente, com 21 altares. Olha isso, gente. Mais 14, já tinha sido 14, mais 14, mais 14. Olha isso, né? Animais oferecidos para Deus. E Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. De capítulo 24, verso 1. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos, os olhou e viu Israel, acampado segundo suas tribos. Você lembra quando eu mostrei para vocês, aqui no Facebook, e eu mostrei para vocês 3 tribos para o norte, 3 tribos para o sul,
3 tribos para o leste, 3 para o oeste, como se fosse uma cruz, né? A maioria das pessoas e alguns estudiosos fala de formação de guerra, mas na verdade ali apontava para a cruz, que é o lugar da nossa vitória, né? Balaão, verso 2, levantou os olhos e viu Israel acampado segundo suas tribos. E o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele proferiu a sua palavra dizendo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, porque toda vez que Balaão ia falar com Deus, ele abaixava a cabeça, se inclinava, mas ele ficava de olhos abertos porque ele estava vendo Israel. Ele estava vendo Israel. Olha a importância da gente não perder a visão. Embora que a visão dele estava distorcida, ele queria amaldiçoar o que Deus estava abençoando, né? Mas crente não pode perder a visão, não perca o foco. A gente está aqui falando com a irmã Selma, que creu, né, Selma? No dia em que eu fui lá, o que vocês querem aqui? O que vocês querem aqui? Como é que vocês querem? E conforme a gente andava por dentro daquelas salas, daquela sala que seria o futuro banheiro, quem tinha que ver era eles. Porque a visão era para eles, não para mim. Eu só fiz o ato profético. E aí Deus mudou a história daquela igreja. Deus mudou o pastor. Trouxe o pastor Selma, que é uma bênção de Deus. E Deus cumpriu a visão que ela tinha conforme caminhava ali naquele lugar. Olha isso, gente. Olha isso. Meu Deus, né? E ele proferiu a sua palavra dizendo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, de olhos abertos. Aqui o que eu falei. Como são boas as suas tendas, ó Jacó, como são boas as suas moradas, ó Israel. São como os vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvore de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Águas manarão de seus baldes, olha isso, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará seus ossos, e com as suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que abençoarem você, e malditos os que amaldiçoarem você. Olha isso, gente. Meu Deus. E ainda por cima, o rei, amados, o rei, ele ainda por cima, ainda está construindo altar de adoração a Deus. Balaque já era o terceiro altar levantado. Cada grupo de altar com 7, gente, 7. Meu Deus. Olha isso. Então Balaque ficou irado com Balaão e bateu com uma mão na outra. E Balaque disse a Balaão: eu chamei para que você amaldiçoe os meus inimigos, mas agora já 3 vezes você somente abençoou. Agora vá embora para sua casa. Eu tinha dito que o cobriria de honras, mas eis que o Senhor o privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não é verdade que eu também tinha dito a teus mensageiros que você me enviou, que mesmo que você me desse a tua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal por minha própria iniciativa? E não é verdade que eu disse que falaria apenas o que o Senhor me dissesse? Agora eis que volta ao meu povo. Mas antes disso, venha, pois quero avisá-lo do que este povo fará ao seu povo nos últimos dias. Caramba! Na verdade, amados, Balaão, que só avisou a Balaque, né, do que Israel faria, né, e a palavra
foi forte, mas como o coração de Balaão era perverso, era para ele ter determinado: eu não vou andar, né, com gente que não anda nos pensamentos e nem serve ao meu Deus. Não vou ficar cocheando aqui entre dois pensamentos. Mas ele foi, Deus permitiu ele ir, porque era isso que o coração dele queria. Só que Deus não deixou ele fazer o que ele queria. Aí olha bem, presta atenção no que eu estou falando aqui. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Eu vejo, porém não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma propriedade. Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade. Mas Israel fará proezas. Meu Deus. De Jacó sairá o dominador. Ele exterminará o que restam das cidades. Balaão viu Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus e proferiu a sua palavra e disse: a sua habitação está segura e você pôs o seu ninho na rocha. Todavia o queneu será consumido até que Assur leve você cativo. Meu Deus, olha isso, gente. Balaão proferiu ainda a sua palavra e disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Homens virão da costa de Quitim, em seus navios, afligirão a Assur e a Éber, e também eles mesmos perecerão. Depois, Balaão se levantou e se foi, e voltou para sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Amados, entenda, contra você, contra os filhos de Deus, não vale encantamento, não vale palavra contrária, não vale obra maligna. Por isso que crente verdadeiro, que crê em Deus, não pode, gente, ficar, fulano lá no meu trabalho, né, é macumbeiro, faz mandinga, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Amado, quando Deus permite você sentir lá no seu lugar de trabalho, ou dentro da tua casa, um cheiro de incenso de macumba, um cigarro, é para dizer para você que ainda que o diabo se levante contra você, ele está dando livramento. Não é para você ter medo. Já repreende logo e manda para o abismo. Você está entendendo isso? Porque se Balaque, que era um feiticeiro, gente, era um rei feiticeiro, se ele pudesse destruir esse povo, mesmo que não conseguiu, ele teve que tentar contratar um profeta para fazer isso, ele também podia ter dito: já que eu não matei a Israel, vou matar você, Balaão. Mas até o diabo sabe que ninguém toca na menina dos olhos de Deus, e nós somos as meninas dos olhos de Deus. Certa vez, eu já falei isso, mas deve ter gente aqui que não ouviu, né? Que eu perguntei a Deus por quê que, se a gente fala que contra o povo de Deus não vale encantamento, a gente vê pessoas às vezes vitimadas. Primeiro é o medo. Medo. Porque medo é falta de fé. Primeiro é o medo. Segunda coisa que Deus me mostrou, amados, eu vi o diabo, eu vi Satanás com uma arma, como um revólver, daquele tipo de cowboy grande assim. E ele fazia assim no tambor, ó, vazio, vazio. Só que também Deus me mostrou nas esquinas, Deus me mostrou nos cantos, Deus me mostrou aí nos corredores, crente com crente falando mal de outro crente. E quando esse crente falava contra os crentes, a palavra que saía da boca virava munição. E aí Satanás pegava aquela munição, botava na arma dele e atirava e matava os crentes.
Então, quem é que dá munição para Satanás? A palavra contrária. Você está entendendo isso, gente? A palavra de juízo, de julgamento, de condenação. Né? A gente não pode julgar os nossos irmãos. E se porventura você tinha essa prática, já corre para pedir perdão a Deus. Corre para pedir perdão a Deus. Senhor, eu falei, quantas pessoas deixaram o caminho do Senhor? Quantas pessoas estão desviadas por uma palavra que a gente libera de maldição na vida do outro? Você está entendendo isso, gente? E aí eu entendi claramente que é isso. Por isso, guarda, Davi tem um salmo, não me lembro se é 51 ou 55, mas ele diz, guarda a porta da tua boca. Guarda a porta da tua boca. Tá entendendo? Então guarda. Muitas vezes tem anjo do Senhor se levantando no caminho com espada na mão. Por quê? Porque nós estamos fazendo besteira. Tá entendendo, gente? Meu esposo entrou aqui. Já estou quase no fim. Vai ter que ler sozinho. Mas você está entendendo isso, gente? Então, cuidado com o que sai da tua boca. Filipenses diz, né, que tudo que sai da nossa boca tem que ter virtude. Tudo que sai da nossa boca tem que abençoar e não amaldiçoar. Né? Só que eu falei aqui para você que Balaão, ele queria aquelas honras, as honras aqui, ele queria honra, riqueza, mas não recebeu porque Deus não deixou amaldiçoar Israel, não deixou amaldiçoar Jacó, e aí ele foi embora. Mas no fundo, ele deixou aqui uma deixinha para Balaque. Né? Eu não posso amaldiçoar o que Deus, né? O que Deus não amaldiçoou. Mas se você levar os filhos de Israel a desobedecer a Deus, então eles serão destruídos. Entregou o ouro na mão do inimigo, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Então você está entendendo, gente? Então nós estamos terminando hoje capítulos 21, 22, 23 e 24. Amanhã nós estaremos lendo também 3 capítulos, 25, 26 e 27, tá? Já indo para o 55º dia, tá? E nós vamos seguir aqui orando, né? Algumas vitórias já foram liberadas hoje não choveu, né, gente? Ontem, como eu disse a vocês, né? Quando eu vi nuvens chegando, né, e tudo, fiquei 3 horas aqui em oração. Fiquei na torre de vigília, né? Porque eu fiquei em frente à janela, né? Olhando e orando e repreendendo, né? Mas nós precisamos, amados, seguir firme e forte no nosso propósito. Não baixe a guarda. E nós vamos orar aqui pelos enfermos, como a gente está fazendo aqui. Vamos orar para aquilo que Deus mandar eu orar aqui agora. Mas nós vamos seguir o esquema que Deus está nos ensinando. Apresente os nomes na mão do Senhor aqui. Quando você estiver passando os nomes aqui, amém? Quando estiver passando os nomes, Deus vai abençoar. Aonde a pessoa estiver, Deus vai abençoar. Teve pessoas que a gente orou aqui que estava com diagnóstico de dengue. E o médico falou que não é dengue nem Covid, já está em casa. Já está em casa, tá ok? Então vamos lá, gente. Vamos entrar em oração e amanhã seguimos a nossa jornada, tá bom? Ore ao Senhor comigo agora. Se tem alguém enfermo, coloque o nome aí. Não desiste não, hein? Não desiste não, porque às vezes tem aquele enfermo que você tá lá, orei por você, e a pessoa tá ali na cabeça dela, estou vendo nada, estou vendo nada. Não importa o que o outro não tá vendo, importa a nossa fé. O justo viverá pela sua fé. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu estou me unindo agora com o teu povo em oração, Senhor. Porque a tua palavra, ela garante todo o que pede e recebe. E eu creio no Deus de graça e misericórdia, no Deus que declara que sobre os filhos de Deus não vale encantamento. Então, em nome de Jesus, Senhor, tudo que trouxe para dentro das nossas casas, dos nossos familiares, Senhor, espírito de enfermidade, que tem colocado essas pessoas debaixo de diagnóstico de doença, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu ordeno, solte a vida de pastores, solta a vida das pastoras, solta a vida dos membros das igrejas metodistas em toda a primeira região eclesiástica, solta em nome de Jesus. Seja criança, seja jovem, homem ou mulher, Senhor, vai até lá, meu Pai. Vai até lá agora em nome de Jesus e põe a tua mão. E eu ordeno agora, assim como os nomes estão aqui passando, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, fuja. Espírito de morte, fuja. Espírito de câncer, fuja. Espírito de pressão alta, fuja em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, problemas cardíacos, problemas no estômago, em nome de Jesus, fuja. Problema de dores dos ossos, diabetes, fuja, em nome do Senhor Jesus Cristo, fuja. Senhor, em nome de Jesus, todo diagnóstico de dengue, diagnóstico de Covid, fuja em nome de Jesus. Senhor, cancela diagnóstico do homem, Senhor, como tu cancelou a palavra, Senhor, Deus de Balaque, para que a tua palavra prevalecesse sobre a boca do profeta. Senhor, eu quero ser esse profeta de Deus sobre a vida do teu povo, para que eles sejam curados, para que sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como, Senhor, o povo olhava para a serpente e era sarada, nós estamos olhando para a cruz, aonde o Senhor liberou a nossa vitória. A nossa vitória não está aqui nesse momento, a nossa vitória está na cruz do Calvário. Dor de cabeça desapareça em nome de Jesus. Toda dor nos ossos da face saia em nome de Jesus. Dores nos ossos, das articulações, nos joelhos, bate e retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, toca nos rins. Em nome de Jesus Cristo, toca nos rins, Senhor, e macera a pedra, macera, faz ela ser diluída, Senhor, em poeira, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade e toda dor caia por terra agora e não se levante mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, aumenta a fé do teu povo. Tua palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E nós estamos há 54 dias ouvindo a tua palavra para vivermos pela tua palavra. Aumenta-lhes a fé, Senhor. Senhor, eu libero esta palavra sobre a vida do teu povo para que ela se cumpra sem nenhum impedimento. Eu oro, Senhor, para o município, pelo município, Senhor, de Nova Iguaçu, pelo município, Senhor, Deus de Duque de Caxias. Senhor, toma São João nas tuas mãos, Paracambi toma nas tuas mãos, e Senhor, todo levante de Satanás que trouxe destruição e morte, Senhor, sopra com teu fôlego de vida, sopra Espírito, para que em nome de Jesus, aquele lugar que agora cheira a morte, possa cheirar a vida, em nome de Jesus. Eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor hoje fez com que prefeitos se unissem junto de governantes para prestar conta, porque não dragaram os rios, porque não cuidaram, porque não se precaveram. E, meu Deus, em nome de Jesus, inclina o coração desses homens para que tenha que obedecer. Em nome de Jesus, Senhor. 5 canais de distribuição de excesso de água quando chove só um funcionava. Hoje, à tarde já tinham 3 funcionando, os 5 vão funcionar, é uma ordem, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que teus filhos, para que aqueles que até que não te conhecem, mas na cruz do Calvário Jesus os salvou, eles possam, Senhor, ser livres de todo mal. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os pecados e livra do mal. Perdoa pecados e livra do mal. Senhor, anula feitiçaria. Anula feitiçaria. Feitiçaria que são lançadas nos rios, nas encruzilhadas, nos caminhos. Senhor, manda fogo do céu e queima e limpa esses lugares. Em nome de Jesus. Eu libero a palavra de vitória. Senhor, eu declaro sobre Nova Iguaçu, eu declaro sobre Paracambi, eu declaro sobre o distrito de Valença, tendas de Israel,
do Israel de Deus. Quão boas são as tendas de Israel, quão bom são o povo de Israel, quão boas são essas terras, Senhor, para que elas prosperem, para que a tua bênção esteja sobre elas e a maldição não se cumpra. A palavra está ligada na terra, ela está ligada no céu. Que se cumpra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Glória a Deus. Estamos juntos. Continue orando, buscando, não duvide. Fala para o seu teimoso coração. Não duvida de Deus. O meu Deus está agindo. Mesmo quando Deus está quieto, Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Então não duvide do Senhor. Amém? E Israel precisou lutar com os inimigos para tomar a terra. Então Deus está falando para você, tome posse. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa oração e tome posse da sua vitória. Agindo Deus, quem impedirá? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe cada um que recebeu a oração da fé, seja através de um intercessor ou se você estava aqui neste lugar. Amanhã nos vemos, assim o Senhor permitir. Amém? Beijo, fique com Deus. Deus abençoe. Gente, lembrando, amanhã, na Igreja Metodista em Queimados. É um culto regional. Toda a primeira região, todos os distritos estarão fazendo o culto jovem Start. É só para jovem? Não, é para adorador. Se é adorador, pode ir lá. Amém? Culto Start, tremendo. Às 18 horas, 18 horas, umas 20 horas, 20, 30 já está acabando. Tá bom? Então vá e vamos buscar o Senhor, porque é tempo de buscar. Deus abençoe. Fique com Deus. A paz.